Senhor Deus e Pai, nós agradecemos, Jesus, por essa noite que o Senhor nos permite estar na Sua presença. Que possamos te engrandecer, te louvar. Aceita a nossa adoração, aceita o nosso louvor. Queremos, Pai, que o Senhor abra o nosso coração para aquilo que não te agrada. E recebe a nossa oração neste dia, que estamos à Sua presença, Senhor. Fala conosco, Jesus. Ouve a nossa súplica, Pai. Esses momentos estão sendo tão difíceis para todos nós, mas nós sabemos que o Senhor é fiel. Tudo que o Senhor faz é perfeito, Pai. Tudo que o Senhor faz é bom. Por isso, meu Deus, Pai Santíssimo, perdoa os nossos pecados, Senhor. Olha para a humanidade, Senhor. Mesmo os erros que nós cometemos, clamamos a Sua misericórdia, Pai, e pedimos ao Senhor, fala conosco, Pai. Ouve aquilo que nós estamos expressando essa noite. E que toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Abençoe todos os meus irmãos que estarão comigo nessa live. E que nós possamos engrandecer o Senhor e meditar na Sua palavra, que é poderosa, Pai. Em nome de Jesus, que eu clamo e agradeço por esse momento que o Senhor me permite estar entrando nesse lar e levando a Tua palavra. É o que eu peço e agradeço no nome do Senhor. Amém, Jesus. Graça e paz, irmãos. É uma alegria muito grande estar com vocês esta noite de quarta-feira. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Que Deus continue protegendo todos vocês nesses momentos de angústias que estamos passando. Que em nome de Jesus, que a palavra de Deus, que é poderosa, venha em nosso coração essa noite. E eu quero pedir a você que, se você tem algum pedido de oração, coloca aí nos comentários, escreve aí nos comentários, para que possamos no final dessa live orar por esses pedidos, tá? Coloca aí o pedido da sua oração nesta quarta-feira e no final dessa live nós estaremos entrando na presença de Deus, entregando ao Senhor esses pedidos. Eu queria que você agora, em nome do Senhor, pegue a palavra de Deus aí, a Bíblia, e que possamos meditar na palavra do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus venha sobre todos nós essa noite, trazendo um espírito de entendimento, para que a palavra do Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Muito obrigado, você que é de São José, você que é de Pinda, Campos do Jordão, você que é de Jacareí, Sorocaba, Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por você me dar a oportunidade de entrar no seu lar, orar, compartilhar a palavra, e que em nome de Jesus nós possamos levar a palavra poderosa do Senhor, porque é a única que nos dá o coração convicto que nesse momento tão difícil só o Senhor pode nos ajudar e nos orientar em nome do Senhor. Eu convido você e proponho um texto para nós meditarmos essa noite, que você abra. Se você sabe que eu sempre desafio todos a lerem junto comigo, para que possamos sempre olhar para o texto e entender um pouquinho daquilo que estamos lendo. Eu quero propor esse texto, chama alguém que estiver perto de você aí, abra a Bíblia e que você leia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 27, Evangelho de Mateus, capítulo 27, a partir do versículo de número 45, Mateus 27, a partir do versículo 45, e eu queria que você estivesse meditando nesse texto junto comigo, porque hoje eu queria trazer uma palavra para você com o tema Quando Deus fica em silêncio. Quando Deus fica em silêncio. E isso é tão convicto nessa passagem que eu queria compartilhar com você essa noite. Quando Deus fica em silêncio. É um momento único, um momento que Jesus está na cruz, depois de ser sentenciado à morte, a morte de cruz. Jesus estava já pendurado
E aqui nesse texto, a partir do versículo 45, nós podemos meditar e entender isso. Leia comigo, por favor. A partir do versículo 45 diz assim, de Mateus capítulo 27. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram, ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebedou-a em vinagre e colocou na boca de uma vara, na ponta de uma vara, e deu à boca de Jesus. Mas os outros disseram, deixem-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o seu espírito. Naquele momento o véu do santuário rasgou em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com eles vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e clamaram, verdadeiramente este era Filho de Deus. Muitas mulheres estavam ali, observando de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a Galileia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Amém, meu irmão? Que Deus abençoe a sua vida. Nós agradecemos a Deus pela leitura da palavra do Senhor. E eu queria que você meditasse comigo nesse tema que eu estou propondo nesse texto, quando Deus fica em silêncio, porque você vai ver, claro, que as palavras de Jesus, Eloi, Eloi, lama sabachthani, quer dizer, meu Deus, por que me abandonaste? Aqui, Jesus na cruz. Aqui, Jesus entregue do meio-dia às 3 horas da tarde. Jesus sofrendo. Jesus se angustiando. Jesus passando por momentos difíceis. E existem muitos momentos que nós passamos, que muitas vezes nós achamos que Deus não está nos ouvindo. E nós clamamos, nós pedimos, nós oramos, nós suplicamos, e parece que estamos falando com a parede. Jesus, nesse momento, como o servo enviado de Deus, ele clama a Deus e fala, Senhor, por que o Senhor me abandonou? Por que o Senhor não está ouvindo esse momento que eu estou clamando e sofrendo? Esses momentos de dor, esses momentos difíceis. Eu vejo nessa passagem muitos momentos que nós estamos vivendo. Momentos que muitos estão sofrendo pela perda de entes queridos. Hoje nós tivemos o sepultamento do Mário Cicido. Um homem que viveu com seus familiares, fez uma história, mas o Senhor achou por bem levá-lo. Nós oramos, nós intercedemos, nós clamamos por isso, mas Deus achou por bem levá-lo. E que toda honra e toda glória seja dado a Deus. O que cabe a nós é orar, interceder. Antes que Deus fale não, nós podemos e necessitamos clamar ao Senhor. Jesus, o Filho de Deus, estava pendurado numa cruz, sofrendo, angustiado, e disse ao Deus, o seu Pai, Pai, por que o Senhor me abandonou? Mas
Jesus tinha um propósito a vencer nessa terra. Um propósito de nos dar a salvação em Cristo Jesus. E quando Deus fica em silêncio, muitas vezes, Ele também tem esse propósito. Ele tem um objetivo de provar, talvez, no nosso clamor, o nosso caráter. E enviar para nós um crescimento para saber que a vontade de Deus é que prevalece. Há 3 situações quando nós clamamos a Deus. Deus nos responde com o sim dele, quando o milagre acontece, quando coisas maravilhosas acontecem. Há momentos que nós clamamos a Deus e Deus diz: não, não vou fazer, porque o propósito de Deus é esse e tem que ser eu e você, com coração e entendimento que a vontade de Deus soberana é essa. E por outro lado, Deus diz: espera um pouquinho, não é agora que eu vou te dar. E aí é onde entra a nossa parte. Da primeira situação, todos nós gostamos que Deus respondendo às nossas orações. Mas como Jesus, Deus ficou em silêncio. Deus olhou e sofreu pelo seu filho sendo entregue, mas com o propósito soberano de nos salvar. Há muitas vezes que nós precisamos fazer como o Salmo 40, versículo 1. Esperei com paciência no Senhor. Um exemplo claro é que Moisés esperou no Monte Sinai. O Senhor o chamou lá no deserto. Eu creio que ele orou bastante, mas ele sofreu bastante. Daniel ficou 21 dias orando ao Senhor. Deus estava em silêncio, não falando nada. Às vezes eu me pergunto: Deus, por que o Senhor está em silêncio? Será que eu estou em pecado? Senhor, por que o Senhor está em silêncio? Será que nós não merecemos ouvir a sua voz? E eu, às vezes, abro o coração e percebo que quando eu leio a palavra, Deus está falando comigo. Há momentos que você está falando com Deus e parece que Deus está inerte, talvez. Mas Deus tem grandes palavras para todos nós. E eu queria, meu irmão e minha irmã, que você entendesse que Deus pode estar em silêncio porque você não está lendo a palavra. Não está orando, não está intercedendo, mas Deus trabalha em silêncio. O silêncio de Deus pode fazer parte do plano dele em nossas vidas, o que é muito difícil nós entendermos, não é? É muito difícil. Talvez Jesus na cruz pudesse falar, no Getsemane ele está falando: ó Senhor, afasta de mim esse cálice, que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Mas mesmo a expressão de Jesus, como o lado humano de Jesus ali em Getsemane, na cruz como ser humano, ele está também falando com Deus: Deus, por que o Senhor me abandonou? Acho que o lado do ser humano de Jesus foi expressar para aquele povo que estava ali os seus algozes, que ele estava perdoando os seus pecados pela atitude que o povo estava tomando. Por isso, meu irmão, com esse texto, a partir do versículo 45, eu queria compartilhar com você algumas coisas que esse texto nos ensina. Que mesmo no silêncio que Deus às vezes esteja, talvez você esteja orando, clamando ao Senhor, pedindo, e parece que Deus não está respondendo e você está falando: Senhor, por que o Senhor me abandonou? Por que tu me abandonaste, Deus? Mas o que acontece quando Deus fica em silêncio? A resposta muito clara está do versículo 45 ao versículo 49. Versículo 45 diz assim: e houve trevas
A parte B do versículo 46 diz: Senhor, por que me abandonaste? Versículo 47, quando alguns que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está clamando por Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebedou em vinagre e colocou na ponta da vara e deu a Jesus para beber. Mas outros disseram para eles: deixe-nos, vejamos se Elias vem salvá-lo. Sabe por que Deus se calou nesse momento? Porque estava entendendo o sofrimento de Jesus. Ele, como no sentido figurado, é como se Jesus estivesse virando o rosto e não querendo ver Jesus sofrer. E o que eu aprendo aqui é que quando Deus está em silêncio, muitas vezes Ele compadece do seu povo. E Ele vem como Jesus olhou para Jesus, não quis ver Jesus sofrer. E quando eu e você sofrem, Jesus também sofre. O Senhor sofre. Você acha que Jesus está contente com todas essas pessoas morrendo? Pessoas que aceitam Jesus? Que estão indo embora? Jesus não está. Mas uma coisa nós temos que ter a certeza, é que o Senhor tem algo grande para nós. Ele está nos esperando no seu alto e sublime trono. O sofrimento não passa despercebido por Jesus. Não passa despercebido por Deus. Deus se compadece. Aqui, Jesus foi condenado pelos líderes religiosos, foi condenado pelo governador Pilatos, foi condenado pelos fariseus da época. Desculpa. E Deus só pensou em uma coisa: estão fazendo meu filho sofrer. E aqui você percebe que o centurião e os seus algozes, que eram os soldados romanos, ainda que queriam mostrar para Jesus o gosto do amargo do vinagre. Sabe o que isso quer dizer? O amargo da vida, o amargo do sofrimento. Muitas vezes esse amargo nós engolimos. Esse amargo da vida nós sofremos. Essas angústias e sofrimentos não passam despercebidos por Deus, porque Deus sabe tudo o que nós estamos sentindo. Eu creio que a família Cicido nesse momento está sofrendo, estão todos sofrendo. E cabe a nós orarmos por esses irmãos. Cabe a nós a entender o sofrimento deles como se fosse o nosso. É tão difícil nesses momentos que nós estamos vivendo, porque foi politizado tão grande essa enfermidade, essa pandemia, que as pessoas estão felizes quando o seu algoz, na sua visão política, está sofrendo e pode morrer. Não! Nós temos que nos compadecer um dos outros, porque pode ser eu amanhã, pode ser alguém da minha família amanhã. E Deus, Ele pode estar em silêncio, mas Ele se compadece do meu sofrimento. E nós precisamos nos compadecer do sofrimento de tantas pessoas que perderam seus familiares. Orem por essas vidas, meus irmãos. Orem por todos. Como Jesus na cruz sofreu, muitos sofrem, mas Jesus cumpriu uma tarefa. E essa tarefa que Jesus cumpriu na cruz foi para ver a segunda aplicação desse texto, que está do versículo 50 ao versículo 53. Que muitas vezes Deus percebe o sofrimento de Jesus e olha o que o Senhor faz, mesmo no sofrimento, mesmo nas coisas difíceis e amargas da vida. Olha o que nós aprendemos a partir do versículo 50. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o seu espírito, ou seja, Jesus morreu. Naquele momento o véu do santuário rasgou-se,
em duas partes, de alto a baixo, e a terra tremeu, e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram, e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Jesus se entregou. Jesus disse ao Pai: Pai, por que o Senhor me abandonou? E depois de ele dizer isso, ele clama de novo e fala: Senhor, eu entrego o meu espírito para ti. Ele falece naquele momento a trevas. Aquele momento, o céu, o sol se torna trevas, escuro. O véu rasga de cima a baixo, onde as pessoas precisavam levar sacrifícios no templo. Ali o templo se rasga para dizer: todos nós podemos entrar na presença de Deus e levarmos a nossa oração diante do Deus Todo-Poderoso. E ao levar essa oração, ao ter trevas, sabe o que eu aprendo aqui, meu irmão? Olha que poderoso é esse texto. Nós entendemos a partir do versículo 50 ao versículo 53 de Mateus capítulo 27. Jesus na cruz, ao ele bradar e gritar e entregar o seu espírito, Deus pode estar em silêncio, mas no silêncio nós percebemos que ele trabalha nos dando os milagres. Uns nós oramos e pedimos, o Senhor restaura, o Senhor ressuscita, o Senhor traz de volta. Outros, o Senhor acha por bem levá-los. E que essa glória seja dada a Deus. Pedimos que o Espírito Santo console todos aqueles que ficam. Olha que poderoso esse texto. É que muitos, quando Jesus morreu, nesse momento de trevas, nesse momento de rasgar o véu de cima a baixo, muitos que eram mortos no Senhor ressuscitaram. E esses que ressuscitaram, quando Jesus ressuscitou, muitos entraram na cidade e mostraram que Jesus tem poder de fazer milagre. Jesus tem poder de curar, Jesus tem poder de ressuscitar, Jesus tem poder de fazer o que Ele quiser, mas tudo está na mão de Deus. E por isso, meu irmão, se a primeira aplicação desse texto, eu quero dizer que no silêncio Ele se compadece do seu sofrimento. Na segunda aplicação, eu quero dizer, quando Ele se compadece do seu sofrimento, os milagres sempre podem acontecer. Creia, acreditem, que mesmo nesse momento de pandemia que estamos vivendo, o Senhor tem poder para ressuscitar, o Senhor tem poder para curar, o Senhor tem poder de fazer grandes coisas, mesmo no silêncio. Ele não está quieto, Ele pode estar quieto e em silêncio, mas Ele não está inerte. O que estamos vendo hoje é a sinalização do que diz em Apocalipse capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 6, que houve silêncio no céu quando se abre o sétimo selo. Quem estudou comigo Apocalipse sabe disso. Sabe por que houve silêncio? Porque muitos santos estavam orando. E antes dele derramar o juízo das trombetas, ele ficou em silêncio. E o céu foi impactado com o clamor do povo. Se você acredita ou não acredita, quero dizer para você, eu não quero dizer isso, mas eu vou dizer. Não interessa. Deus continua trabalhando no silêncio e Ele faz milagre. Por isso eu quero dizer, tira a dúvida do seu coração. Porque Jesus morreu na cruz e Jesus nos deu a chance de entender que
Mesmo ele sendo filho de Deus, ele também teve sofrimento. Ele não deixou de ter nenhuma natureza, ou de nenhum momento que nós passamos, Jesus também passou. Jesus chorou, Jesus teve fome, Jesus sofreu. Eu imagino que Jesus também ficou doente, ou qualquer um dos seus amigos, como Lázaro, e que o Lázaro teve a oportunidade de aprender é que Jesus foi e ressuscitou. Nós precisamos entender que mesmo no silêncio, o Senhor ainda continua fazendo milagre. Há tantos que vão embora com essa doença, mas há tantos que são curados. E quando Deus quer fazer, não importa a idade, não importa a cor da pele, não importa a sua opinião, não importa sua etnia, não importa a sua opção, Deus pode fazer um milagre para quem Ele quiser. E é isso que nós precisamos colocar no nosso coração, que quando eu clamo, quando eu oro ao Senhor, eu sei que Deus pode. Enquanto Ele não der a palavra final para mim, resta a mim, resta a você, clamar e interceder. John Wesley disse em um determinado momento: tudo que Deus faz é resposta de oração. Tudo que Deus faz é resposta de oração porque Ele quer. Não é porque eu quero. A oração não muda Deus. A oração me muda. Para entender a vontade do Senhor. O Salmo 41, como eu já disse a você anteriormente, esperei confiadamente no Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Se você não tem palavras para falar no momento do sofrimento, creia no milagre. E se você estiver em dúvida com o milagre, peça socorro ao Deus Todo-Poderoso. Jesus pediu e morreu. Mas Jesus ressuscitou no terceiro dia para mostrar para nós que os milagres acontecem de acordo à vontade dele, de acordo ao querer de Deus. Deus pode estar em silêncio nesse momento, mas Ele está trabalhando para nos dar e nos fornecer os milagres que precisamos. Você crê nisso que eu estou dizendo? Você crê mesmo? Terceira coisa que eu aprendo nesse texto de Mateus capítulo 27, o Evangelho de Mateus capítulo 27, a partir do versículo 45 até o 56. Versículo 54 diz assim: quando o centurião e os que com eles vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e clamaram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Ouviram depois que Jesus bradou e entregou o Espírito. Terremoto acontecendo. O véu se abre de cima a baixo. Mortos sendo ressuscitados. Tudo se torna trevas. E os que estavam ali, o centurião, ou seja, o comandante da guarda da execução de Jesus, entende que naquele momento, quem é Jesus? Sabe que muitas vezes Deus pode estar em silêncio, mas esse silêncio de Deus, os momentos difíceis que passamos, os momentos angustiantes, quando não percebemos os milagres de Deus à nossa volta, só podemos dizer uma coisa: Jesus continua sendo Deus. Se Deus não quer curar, Deus não cura. Se Deus não quer ressuscitar, Ele não ressuscita. Mas no dia do juízo, o dia que Ele ressuscitar todos aqueles que abriram o coração para Jesus, lá todos dobrarão o seu joelho e reconhecerão
quem é Jesus. O centurião e todos que estavam ali ficaram tão aterrorizados que clamaram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Será que agora, no momento tão sofrido que estamos vivendo, os milagres que nós não percebemos, será que a gente está reconhecendo, ou será que estamos todos nós reconhecendo que Deus ainda trabalha no silêncio? Ou será que nós temos dúvidas ainda no nosso coração? Será que quando eu clamo ou quando você clama com dúvida no seu coração? Porque fulano, Bertrano, não teve a resposta de oração e o Senhor achou por bem levá-lo? E a gente tem dúvida? Ou será que a gente reconhece que a vontade de Deus permaneceu e verdadeiramente esse era filho de Deus? Ou colocamos as dúvidas em nossa caminhada cristã? Não tenha dúvida, meu irmão. Não tenha dúvida, minha irmã. Deus continua fazendo milagre. Deus continua olhando a todos nós no sofrimento. Deus continua derramando as suas bênçãos sobre todos nós. Porque Ele derrama a sua graça. E Jesus é a prova viva que Ele morreu na cruz para nos dar a salvação. Morreu na cruz enviando a sua graça. Um favor imerecido que nem eu e nem você merece. Mas Ele fez. Ele cumpriu o seu papel. Porque Ele tinha uma coisa clara no seu coração. Como diz no Salmo de número 30, versículo 5, ao anoitecer pode vir o choro pode durar uma noite, mas a alegria sempre virá de Deus. A alegria sempre virá, tudo isso vai passar, e se não passar, que a glória seja dada a Deus, porque precisamos reconhecer que Jesus ainda é o Deus do silêncio. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, continuará sendo Deus. Quando eu coloco essa dúvida no meu coração, eu falo: Deus, por que o Senhor não respondeu a minha oração? Talvez o Espírito Santo às vezes toque em todos nós dizendo: mas você não entende a minha vontade? A minha vontade não é perfeita? A minha vontade não é infinita? A minha vontade não é boa e agradável? Você não fala sempre isso? E quando eu não dou o que você quer, eu não sou bom? Eu não sou Deus? Ele continuará sendo Deus. Não é Ele que precisa de mim, é eu que preciso dEle. Ele é a única porta onde eu posso entrar e ainda entregar na mesa dele a minha oração e a minha esperança. A minha oração agora, meus irmãos, é que eu devo entender, na quarta aplicação desse texto, que está do versículo 55 ao versículo 56. Versículo 55, muitas mulheres estavam ali observando de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a Galileia para o servir. Entre elas estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e mãe dos filhos de Zebedeu. Sabe qual é a quarta coisa que eu aprendo nesse texto? É que Deus pode estar em silêncio, mas Deus envia a resposta para todos os seus filhos. A mulher naquele contexto era desprezada pela sociedade. Jesus foi o único homem que trouxe a mulher para o meio da religião, trouxe a mulher para o meio social, como os homens desprezaram as mulheres. Aqui uma demonstração clara que o texto que Mateus está dizendo é que Jesus responde à oração de todos. Jesus demonstra a todos que estavam olhando Jesus na cruz que Ele iria fazer um milagre para todos. Ele iria morrer por todos. Ele iria nos dar a chance de todos que abrirem seus lábios e confessar Jesus
como seu Senhor e Salvador. Por isso, meu irmão, vale a pena esperar no Senhor. Vale a pena confiar no Senhor. Vale a pena crer que o Senhor trabalha no silêncio. Vale a pena ter a certeza que Jesus ainda age nesses momentos difíceis. Sabe o que as trevas estão trazendo para todos nós, ou estão trazendo para todos nós? Seja no singular ou coletivo, colocando dúvida em nosso coração. Será que essa vacina vai ter efeito? Será que eu vou ser pego pelo Covid? Será que eu vou morrer? Será que Deus está vendo? Deus não está ouvindo? Será? O inimigo tem feito isso com muitos cristãos. Eu quero dizer para você, meu irmão, nem a morte, nem os principados e potestades deste mundo pode impedir o Senhor de nos proteger e nos dar a salvação. Sabe por quê? Porque esse texto é claro que Jesus já morreu e já ressuscitou, subiu aos céus, enviou o Consolador para nos proteger e nos dar confiança. Nós temos que ter fé nos nossos lábios e no nosso coração. Jesus está ainda nesse sistema que impera o inimigo, agindo, protegendo e cuidando. Vamos focar nos milagres que Deus tem feito. Vamos focar nas coisas grandes que Deus tem e também que Deus pode fazer. Porque Deus envia a resposta como Ele enviou para todos nesse texto, dizendo para eles, como Ele se entregou na cruz em Mateus, nesse capítulo 27, a partir do versículo 45, Jesus é entregue na cruz, mas muitos que presenciaram a morte de Jesus, presenciaram a ressurreição de muitos também. Que possamos ter mais fé, menos dúvida, mais esperança, menos angústia, mais convicção, menos dúvida, mais crença, mais fé, menos incredulidade. Porque Deus está trabalhando no silêncio para nos dar a certeza que Ele ainda é Deus. Louve a Deus na angústia. Ore mesmo que você não queira orar, mas ore. Se você tiver que pedir socorro a Ele, peça. Se você tiver que pedir fé para Ele, peça. A fé se exercita em momentos difíceis, meu irmão. A fé se exercita no momento de choro. A fé se exercita no momento que Deus faz aquilo que eu não peço, que é diferente o meu clamor. A fé se exercita no silêncio do Senhor. A fé se exercita na convicção que um dia Ele virá nos buscar. Eu não mereço nada dele. Sou pecador. Mas eu sei que eu posso descansar no Senhor e esperar nele, como diz o Salmo 37, versículo 7. Descansa no Senhor e espera nele. Amém, meu irmão? Que Deus abençoe a sua vida e que você tenha a convicção que quando você clama ao Senhor, pode até parecer que Ele está em silêncio, mas Ele está trabalhando ao nosso favor. Está cuidando de todos nós para nos dar a certeza, a convicção e a fé nesse Deus poderoso. Muitos querem reconhecimento nesse mundo, mas o único que merece reconhecimento é Jesus. Porque sendo Deus, Ele não se julgou ser Deus, se esvaziou e morreu na cruz. Uma morte escandalosa naquele contexto, para nos dar a chance de entender. Deus parece que não está respondendo, parece que nem ouve. Porque o Senhor me abandonaste, Deus? Mas Deus ressuscitou o Filho para nos dar a chance de hoje
falar que Ele trabalha e trabalha em silêncio em nome de Jesus. Meu irmão e minha irmã, que Deus abençoe a sua vida, que Deus cuide de você. Eu queria que você fizesse junto comigo pedido de oração, por favor. Alguns pedidos de oração. Eu peço a você que você esteja comigo agora clamando ao Senhor. Eu peço de saúde e recuperação do Shigeru e da Keiko Cicido, tá? Eles estão bem, graças a Deus, estão se recuperando, mas eu peço que você ore por eles para que eles se recuperem 100%, para que, mesmo nesse momento difícil da perda do irmão, que eles estejam com a esperança na fé que Jesus fez, o que deveria ser feito, o que Jesus achava por bem. Que o Senhor possa consolar o coração deles e que o Senhor traga consolo para toda a família Cicido. Mas eu peço de uma forma especial pelo Shigeru, pela Keiko, porque eles precisam disso. Tá? Eu peço pela Esbinha Arata também, em nome de Jesus, seja orando por ela. Eu peço que vocês orem pela Andréia Sato e o Sérgio Sato também, pela recuperação e saúde deles, em nome do Senhor. Peço pela recuperação também do seu Moma. Ele está fazendo fisioterapia, mas necessita da nossa oração. Eu peço pela vida também da Kátia e do José Carlos, por favor. Peço pela oração de vocês também, pelo José Roberto, cunhado da Reiko. Ele precisa da nossa oração. Está vivendo um momento muito difícil. Tem várias dores, uma doença muito grave. Que vocês orem, por favor. Orem pelo consolo da família Cicido, por favor. Que Deus possa consolar toda a família, a esposa, os filhos do Mário também. Que o Senhor Jesus se faça presente através do Espírito Santo. Tá? O Eduardo de Campos pede oração para seu sobrinho Vinícius Lúcio, tá? Em casa, em isolamento, tá? E também por toda a família dele. Esse Eduardo é de Campos, tá? O filho da Célia, tá? A gente chama Dudu, que está na mesma casa, cuidando dele. A Célia, o pai, Mateus, irmã, Ellen e o sobrinho Victor, Felipe e Cauê. Esteja orando por eles também, por favor, em nome de Jesus. A Lúcia Sato também, peço oração pela Lúcia Sato também, em nome do Senhor, tá? Esteja orando por esses irmãos que precisam da nossa oração e da nossa intercessão, tá? Eu quero também oração pela Tatsumi, graças a Deus ela teve alta, mas estejamos orando por ela também e pela sua mamãe Taeko, em nome de Jesus. Vamos orar todos juntos, para a honra e glória do Senhor? Vamos pedir a Ele para que Ele venha com poder e misericórdia nessas vidas, em nome do Senhor. Pai Celestial, nós te damos graça, Jesus, por esse momento que o Senhor nos concede. Obrigado, Deus, porque o Senhor ainda trabalha no silêncio. Que o Senhor esteja tocando, Senhor, nessas vidas que precisam da restauração e recuperação da saúde, em nome do Senhor. Esteja cuidando, Pai, dessas vidas. Entregamos no Teu altar como incenso suave, que sobe ao Teu altar essas orações individuais e coletivas em nome do Senhor. Essa oração que nós estamos fazendo aqui, Pai, é uma oração de fé, sabendo que o Senhor é perfeito e bondoso. O Senhor, Pai, temos a certeza que o Senhor ainda cuida, restaura e trabalha no silêncio. Por favor, Deus, console a família Cicido em nome do Senhor. Console todos os familiares dele em nome do Senhor. Que a esposa do Mário, os filhos dele, estejam no consolo do Espírito Santo. Nós só podemos, Pai, pedir ao Senhor, tem misericórdia do mundo, Pai. Porque somos pecadores e precisamos do Teu perdão. O povo, Pai, precisa ouvir e ver o Senhor. Precisa se aproximar do Teu altar, Jesus. Como o centurião que exclamou, verdadeiramente esse era filho de Deus. Que nós possamos expressar isso.
Não depende, Pai, daquilo que eu peço simplesmente. Depende da tua vontade. Mas nós temos fé de entender que esses irmãos que estamos entregando no teu altar, o Senhor tem poder para curar, fazer milagre e vir no coração de todos que estão sofrendo. É o que eu peço, Pai. Clamo ao Senhor essa noite, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o grande, belo e maravilhoso amor do nosso Deus Todo-Poderoso, que a consolação do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão e minha irmã. Muito obrigado pela sua fidelidade, você me permitir ir até o seu lar. Muito obrigado, você que é de São José, de Jacareí, Campos do Jordão, Pindamonhangaba, Sorocaba. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Que Deus continue protegendo vocês, continue cuidando de todos vocês. Um momento muito difícil que estamos vivendo, mas tenha fé que Deus continuará, mesmo no silêncio, trabalhando a favor dos seus filhos. Creia sempre no seu coração que Deus é poderoso. Deus abençoe sua vida. Um grande abraço a todos vocês. Um beijo no coração. Se você puder compartilhar essa live, eu agradeço. Que possamos levar essa live para que as pessoas entendam que mesmo no silêncio, Deus ainda continua trabalhando em nome do Senhor. Deus abençoe. Eu espero você no sábado às 19 horas para o devocional do livro de Salmo e também no culto às 9h30 da manhã. Deus abençoe, fique com Deus, um grande abraço a todos vocês.